Dentro dos porquês que nós estamos estudando neste mês, novembro, dezembro, hoje é a última mensagem desta série de porquês. Já estudamos aqui por que Jesus orava tanto, por que Jesus falou tanto sobre dinheiro, por que Jesus se sacrificou por nós, por que Jesus precisou do Espírito Santo. E hoje a última mensagem desta série, por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Para a gente chegar no dia 25 de dezembro, se reunir com direito à árvore de Natal, Papai Noel, presentes. Será que foi para isso que Jesus nasceu? Será que ele nasceu geralmente ou realmente para isto? Para muita gente, talvez Natal, Jesus nasceu para se reunir no Natal e comer bastante, encher a pança. Porque tem gente que no Natal come além da conta. Será que Jesus nasceu para isso? Será que Jesus nasceu, por exemplo, para mudar a história da humanidade? Jesus nasceu, a gente crê, para trazer também salvação a muita gente, a todas as pessoas. Por que Jesus nasceu? Essa é a pergunta que nós devemos, talvez como cristãos hoje, nos fazermos. Por que Jesus nasceu? Bom, se a gente for falar de Natal, e eu não quero gastar tempo falando sobre Natal, em outras mensagens, nos outros anos, nós trouxemos aqui estudos e ensinamentos sobre o Natal, e na verdade muita gente faz muita confusão em relação ao Natal. Ao longo dos séculos, a religião ela foi inculcando na mente das pessoas questões relacionadas ao Natal. No Natal tem muita mística em volta dele. No Natal tem muita lenda em volta dele. No Natal tem muita mentira, tem muita invenção em volta dele. As pessoas comemoram o Natal, mas muitas delas não sabem nem por que estão comemorando o Natal. Simplesmente porque Jesus nasceu. Porque nesse dia 25 os cristãos do Ocidente comemoram essa data como o nascimento de Jesus. Que para alguns é filho de Deus, que para outros o Salvador, e outros um homem que viveu aqui, fez coisas boas, mas foi embora. Ou seja, se formos estudar profundamente o Natal, é bem provável que muita gente não vá gostar de ouvir o que a gente conhece em relação ao Natal. E como eu disse, existe muita mística relacionada ao Natal. Árvore de Natal, por exemplo, se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários estudos sobre a árvore, o significado da árvore de Natal, que muitos cristãos usam por ser bonitinho, por ter aquelas bolinhas, colocar umas luzinhas e tal, beleza. Mas e o significado da árvore? Bom, lá atrás, no ano 200, ano 300, século II, século III, algumas religiões colocaram como regra de fé as pessoas trazerem para o Natal a árvore. E tem um significado, já falei sobre isso aqui, um outro dia, quem sabe, se você quiser, procure na internet, enfim. Sobre o Natal, fala-se muito do presépio. O presépio, se você olhar à luz da Bíblia, esse presépio que nós conhecemos, onde tem uma estrebaria, onde tem José, Maria, onde tem Jesus nascido, tem umas ovelhinhas, uma estrela no alto brilhando. Esse é o presépio que nós conhecemos. Existem histórias ao longo desses séculos, por exemplo, de que Jesus, o presépio, Jesus não nasceu numa estrebaria, numa manjedoura. Jesus nasceu numa caverna. Ao longo desses séculos, criou-se muita mística em volta do Natal.
Bom, como eu já falei aqui algumas vezes, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu segundo historiadores bíblicos, entre outubro e novembro, e uma outra vertente de historiadores bíblicos chegaram a uma conclusão de que ele nasceu entre março e abril. Uma coisa é certa, não foi no dia 25 de dezembro. Essa data do dia 25 de dezembro, ela foi instituída lá atrás, do século II, III, pela Igreja Católica, que tinha interesse em colocar uma data para as pessoas comemorarem o Natal. Então eles criaram essa data para o Ocidente. Lá no Oriente, essa data, dia 25 de dezembro, é uma data normal. O Brasil, que é um país muito católico, e por causa do catolicismo se comemora essa data aqui no Brasil no dia 25 de dezembro. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país considerado cristão, boa parte dos americanos não comemoram o Natal, eles comemoram um culto, ou eles têm um culto de ação de graças. Enfim, o Natal em si foi inculcado na mente das pessoas para fazerem festas, para trocarem presentes, para se alegrarem, para passarem um tempo juntos. Daí, lá no século III, um padre chamado Nicolau, que era um padre que tinha um coração muito bom, ele ajudava muitas crianças, geralmente no final do ano ele ajudava bastante essas crianças, e por causa dessa sua bondade, por ser padre, velhinho, cabelos brancos, barba branca, depois daquilo se tornou um chamado santo. A Igreja Católica tem esse hábito de santificar, segundo o estudo deles, pessoas que passaram por essa terra e foram pessoas que ajudaram, pessoas boas. E este homem foi santificado, se tornou um santo chamado São Nicolau, e dessa figura, segundo a história conta, isso você pode pesquisar na internet se você quiser, dessa figura surgiu o chamado Papai Noel. Papai Noel, que também tem um significado espiritual. Não tenho tempo para falar sobre isso, não preciso falar sobre isso, porque cada vez que a gente fala desses assuntos, e eu nunca me esqueço um amigo meu, que uma vez a gente estava conversando sobre isso, e quando eu comecei a comentar algumas coisas, ele falou: pô, você acabou com o meu Natal, estragou o meu Natal. Eu sempre comemorava o Natal, para mim Natal, falei, tá, mas você precisa entender o significado do Natal. Por que a gente comemora o Natal? Enfim, tem muitas lendas, tem em algumas Bíblias, principalmente Bíblias católicas, elas têm alguns livros que são considerados livros apócrifos. Livros, essa palavra apócrifo, em algumas traduções quer dizer sem inspiração divina. A palavra apócrifo mesmo, traduzida, quer dizer oculto, algumas coisas que estão em oculto. Ou seja, durante anos, séculos, esses livros foram escritos. Por exemplo, para a maioria dos teólogos, 90% dos teólogos, eles chegaram à conclusão de que esses livros não têm inspiração de Deus. Porque alguns destes livros apócrifos, eles contam muita lenda, eles inventam muita coisa. Por exemplo, um desses livros que está na Bíblia, de algumas pessoas, diz que Jesus era um Jesus festeiro, diz que Jesus bebia com seus amigos, diz que Jesus era marido de Maria da Madalena, casado com ela, tal. Um outro evangelho escrito segundo Tomé, esse evangelho se concentra na infância de Jesus, quando ele tinha mais ou menos entre 5 e 12 anos. E esse Tomé que escreveu esse livro, ele atribuía a Jesus alguns milagres, mas também dentro desses milagres ele descrevia Jesus como uma criança travessa, como uma criança irritadiça, vingativa,
que usava dos poderes que tinha para castigar os outros, os vizinhos que mexiam com ele, chegando inclusive, conta um desses livros, uma das escritas de segundo Tomé, chegando inclusive a deixar algumas crianças aleijadas, cegas, e inclusive até matar algumas das crianças por conta daquilo que faziam contra ele. Ele descreveu isso num livro. Numa outra lenda, conta-se, quando Maria, numa das tardes, banhava Jesus num tipo de bacia, quando ela tirou Jesus da água, uma criança leprosa chegou perto, pôs a mão na água, e quando ela pôs a mão na água, ela foi curada de lepra. Enfim, existe muita lenda, muita história, muito falatório acerca disso. Muita invenção ao longo desses séculos, a ponto de, na cabeça das pessoas hoje, haver esse sentimento de Natal, comida, descanso. Vou rever algumas pessoas, alguns parentes, alguns amigos, e sabe como é que é? Natal é Natal. Eu vou lá na casa do meu pai, da minha mãe, ou do sogro, da sogra, eu vou ter que ver aquele fulano, e eu não vou com a cara daquele fulano, mas como é Natal, vamos lá, né? Fazer o quê? É Natal, a gente tem que ser bonzinho no Natal. Chega lá, vai com aquela cara de hipócrita, de um sorriso aqui, mas por trás está aquela cara de raiva, e ele aperta a mão de um, de outro, cumprimenta, mas na verdade ele queria mesmo falar umas verdades. Acho que aqui não tem ninguém que passou por isso, né? Só eu. Enfim, tem muita lenda atrás dessas histórias de Natal. Agora a pergunta de hoje é: por que Jesus nasceu? Por que Jesus veio a esta terra, nasceu do jeito que nasceu? Parece, inclusive, nessa história de presépio, de Natal que a gente ouve, pela história que eu ouvia quando era criança, e que talvez você já tenha ouvido, parece que José estava com Maria em cima de um burrinho, ele tinha que ir para Belém, havia na época um recenseamento, ele era de Belém, ele precisava voltar para lá. Para você ter uma ideia, de Jerusalém a Belém, dá mais ou menos uma distância daqui, depois de Campinas, em Americanas, 110 quilômetros mais ou menos. Então eles viajavam, ele teve que viajar com Maria, ele teve que viajar com ela grávida, levando ela até lá, e pelo que a gente entendia, parece que no meio do caminho, Maria estourou a bolsa e ia ganhar Jesus. Aí José correu, entrou na cidade, e lá naquela cidade que ele entrou, aí ele bateu numa hospedaria, ninguém tinha vaga para ele, foi no lado do outro, aí encontrou lá no fundo uma estrebaria, no meio dos animais, e lá no meio dos animais Jesus nasceu, e foi colocado lá numa manjedoura e tal. Tudo lenda. Porque segundo a história bíblica, José, ele foi bem antes. José chegou mais ou menos uns 3, 4 meses antes de Jesus nascer em Belém. Como ele era de lá, ele tinha parentes por lá e provavelmente ele deve ter ficado na casa de algum parente. Ou seja, tudo foi projetado por Deus. Não foi um negócio assim, no meio do caminho, lá no poço, vai ali, vai lá. Aí criou-se essa história da manjedoura, do presépio, das vaquinhas, das galinhas e tal, e a gente creu nisso porque a gente foi ensinado disso. Só que não é isso que a Bíblia explica. Quero ler com vocês o que a Bíblia explica sobre a história de Jesus. Mateus, capítulo 1. Vamos ler juntos. Se tiver alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura, faça isso. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, está escrito assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso,
apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. O que foi dito pelo profeta? 23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. 25, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 1, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Pausa, aqui não diz que são 3 reis magos, que diz que eram magos. Subentende-se que eram 3, ou as pessoas chegaram a definir o número 3, porque na hora das ofertas da adoração foram 3 tipos diferentes. Mas isso não quer dizer que eram 3. Mas você vê como é que essa mística criou-se, que em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar o número 3. Você vai encontrar 3 tipos de oferta que nós vamos ler. Mas a Bíblia diz que eram magos. Podia ser 2, 3, 4, 5, 7, enfim. Vamos lá. 2. E perguntaram, quando esses magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Versículo 4, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Versículo 5, e eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. 6, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Versículo 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Versículo 8, enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Versículo 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. 10, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 11, ao entrarem na casa, está escrito isso aí na sua... Ao entrarem na casa? Pois é, então você vê que aquele negócio de presépio, estrebaria, não rola muito. Ele estava numa casa. Vamos lá. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. 12, e tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Agora vamos para João capítulo 1, por favor. Fazer um link aqui desses 2 textos, para entendermos bem o significado de por que Jesus nasceu. João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz que no princípio era aquele que é a palavra. Ele está falando de Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. 2, ele estava com Deus no princípio. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele,
nada do que existe teria sido feito. Versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Versículo 8, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. 14, aquele que é a palavra, está falando de Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 15, João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. Versículo 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Agora vá para João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30, este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Só até aí. Nesse link de histórias contadas, narradas por Mateus e por João, Mateus descreveu, e Lucas inclusive, se você depois tiver tempo na sua casa, curiosidade essa semana, leia o começo do livro de Lucas, capítulo 1 até o capítulo 3, que lá inclusive dá mais detalhes dessa questão que eu falei aqui, do Natal, do nascimento, do presépio, enfim, dessas histórias que a gente ouviu. Lucas inclusive dá um relato um pouco diferente de Mateus. Eu preferi ler Mateus, porque ele relata realmente o nascimento de Jesus. Tudo o que foi definido em questão desse nascimento. Aí João vem, quando ele vê Jesus já grande, apesar de ter estado com Jesus quando era criança, afinal de contas eles eram primos. Apesar disso, quando ele vê Jesus chegando para ser batizado, estudamos isso semana passada, ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por que Jesus nasceu? Simples. Primeiro, para vir tirar o pecado do mundo. Sem Ele, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Sem Jesus, se Jesus não tivesse nascido, é bem provável que nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos com a nossa mente obscura. Porque lembre-se, João disse, Mateus também relatou que a luz de Deus veio iluminar os homens. Por quê? Porque existiam trevas. Que tipo de trevas? Trevas espirituais.
A mente dos homens está cega e estava cega. Para eles conhecerem Deus, conhecerem a verdade, para eles terem contato com Deus, assim como nós precisávamos da luz de Jesus que iluminou as nossas vidas. Então o nascimento de Jesus foi um fato que mudou a história da humanidade. A humanidade hoje ela é dividida entre duas partes, antes de Jesus, depois de Jesus. Ou seja, Jesus veio para trazer uma nova vida. Jesus veio para iluminar inclusive a cabeça dos religiosos. Lembre-se, João disse, ele veio para que aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Se você ler a história bíblica, você vai ver que quem levou Jesus, primeiro quem prendeu Jesus, depois levou para Pilatos e exigiu que ele fosse crucificado, foram os próprios judeus. A maioria esmagadora dos judeus não receberam Jesus como Senhor. A mente deles era tão travada, tão obscura, tão cega espiritualmente, que eles não receberam. Eles não aceitaram, ao contrário disso. Eles achavam que Jesus estava endemoniado, eles achavam que Jesus era um líder que estava querendo corromper aquela geração. E eles lutaram durante os 3 anos de ministério de Jesus, lutaram para matá-lo, tentaram ridicularizá-lo, tentaram destruí-lo. Não conseguiram porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Agora, quando Jesus nasceu, a Bíblia diz isso, ele veio trazer a luz de Deus para a mente humana, para os homens enxergarem Deus. Quando Jesus nasceu, ele trouxe salvação para aquilo que estava perdido. Se Jesus não tivesse nascido, eu e você, provavelmente seríamos sérios candidatos a ir para o inferno. E nós não vamos mais, porque hoje nós temos esse Jesus que nasceu e morreu no nosso lugar. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria sacrifício. Era necessário o sacrifício de um ser humano sem pecado. Todos pecaram. Como é que Deus então ia resolver essa questão? Ele enviou o seu próprio Filho. Se Jesus não tivesse nascido, provavelmente o mundo não seria o que é hoje. O mundo seria diferente. As pessoas provavelmente se odiariam muito mais. Haveria muito mais destruição, muito mais pestes, muito mais doenças, muito mais enfermidades. E por que não há tanto como eu estou falando? Porque Jesus veio, trouxe a luz de Deus, trouxe salvação, e muitas pessoas entenderam, essa luz entrou no coração, iluminou, clareou a mente, os olhos, e nós que éramos cegos, começamos a enxergar de uma forma diferente. Provavelmente por causa dos cristãos do século 21, é que o mundo ainda está nessa questão. Porque ainda tem crente hoje que recebeu Jesus como Senhor e Salvador e ora todos os dias para Deus ter misericórdia da sua vida, da sua família, da sua parentela, do seu trabalho, do seu país, da sua cidade. Tem gente que ora por isso. Porque se isso não tivesse acontecido, o mundo já teria sido destruído. Por que que Jesus nasceu? Jesus nasceu para quebrar barreiras em relacionamentos. Pessoas que não se falavam, Jesus quebrou essa barreira. Se Jesus não tivesse nascido, provavelmente pessoas hoje não se conversariam. Provavelmente hoje pessoas da mesma família não se falariam mais. Quantas pessoas que antes de Jesus brigaram com seus pais, mães, parentes, amigos, e deixaram de lado, se esqueceram deles, se afastaram deles, querem distância deles. Mas depois que recebe essa luz de Jesus no seu coração, que começa a ter um pouco de entendimento, ele sabe que ele precisa aprender a perdoar, que ele precisa aprender a amar, que ele precisa quebrar essas barreiras. Quantas barreiras em relacionamento Jesus quebrou? A mais clara está em João 4. Em João 4, Jesus está perto de uma mulher que era de uma outra cidade e eles não se bicavam de jeito nenhum. Apesar de serem judeus, mas de cidades diferentes, eles não se bicavam, eles não se conversavam. A história diz, inclusive, que quando um judeu comia num prato com um talher, mesmo lavado, esse pessoal de outra cidade não comia naquele mesmo prato e nem usava os mesmos talheres. A rixa que eles tinham era muito grande. Quando Jesus chega perto do poço querendo água, ele fala, você pode me dar água? Aquela mulher fala, por que você está falando comigo? A gente não pode se conversar, isso não existe.
E Jesus, com todo o amor, com toda a paciência, com todo o carinho, começou a se relacionar com aquela mulher. E ele conversou com ela, tratou a vida dela. Ela foi para a sua cidade, falou que conheceu um profeta. Jesus esteve lá depois, as pessoas se converteram. Foi um momento maravilhoso. Por quê? Porque Jesus nasceu também para quebrar essas mágoas, arrancar essas coisas que as pessoas têm dentro do seu coração e levá-las a viver em paz, em união. Cristo também nasceu para isso. Os irmãos, por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para nos tornar filhos de Deus. Jesus nasceu para nos salvar. Jesus deu a sua vida por nós. É interessante o texto que nós lemos, eu vou repetir aqui no telão, Mateus capítulo 1, somente o versículo 21. O versículo 21 diz que ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, falando para José, o anjo, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é a forma do português. A forma grega de Jesus é Josué. Josué traduzido quer dizer Senhor salva, ou Joshua, Senhor salva. Então por isso que o anjo disse para ele, você tem que colocar o nome dele de Jesus, porque Jesus quer dizer o Senhor salva, e ele veio para salvar esta geração, para salvar o mundo. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para nos libertar dos nossos pecados, meus irmãos. A gente vivia afundado no pecado e Jesus nos libertou dos nossos pecados, é por isso que a gente está aqui hoje. Em Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 diz, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para quê? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aonde abundava o pecado, veio a graça de Deus, a luz de Deus através de Jesus, e aí passou-se a superabundar essa graça, essa luz de Jesus, que hoje nós temos consciência do pecado, nós não vivemos mais na prática do pecado. A gente pode até cometer um erro ou outro, mas nós temos consciência, porque a luz de Jesus trouxe essa consciência, e quando essa consciência entrou dentro de nós, nós somos libertos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Por que Jesus nasceu? Para nos libertar de todo mal, de todo pecado, e é por isso que a gente também está aqui nessa noite. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu para expressar a misericórdia de Deus para as pessoas. Jesus nasceu para curar as pessoas. Quantas pessoas foram curadas por Jesus? A Bíblia diz que todos os que foram buscar cura nele foram curados. Todos que buscaram em Jesus cura foram curados. Pincei um dos textos aqui de Marcos capítulo 10, versículo 47. Diz que quando ouviu que era Jesus, estamos falando do cego Bartimeu, um homem que ficou cego. Ele não era cego, ele acabou ficando cego. E quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E o chamaram, ou chamaram o cego, e disse, ânimo, levante-se, ele está o chamando. Versículo 50, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Jesus disse para ele, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Aí Jesus diz, vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, Jesus veio para curar. Podia citar outras tantas curas de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, havia anos, pelo menos 12, que aquela mulher sofria com esse fluxo, gastou todo o dinheiro que tinha com médicos. Aí um dia ela vê Jesus passando, vai meio que se arrastando no meio da multidão, toca na orla do vestido de Jesus e é curada. O outro homem que vivia nos sepulcros, nu, sem consciência, totalmente louco. Quando Jesus chega lá naquele lugar e encontra aquele homem, diz o texto que ele se jogou aos pés de Jesus endemoniado. E os demônios disseram para ele, o que tens conosco, filho de Deus?
Aí Jesus disse: sai desse homem. E aquele homem foi curado, foi liberto, os demônios saíram, encontraram lá, segundo diz a história da Bíblia, né? Um monte de porcos ali. Eu falei de manhã que era um monte de palmeirense, mas eu brinquei, tá, gente? Um monte de porcos. Encontrou os 2.000 porcos, se lançaram no mar e morreram todos. Por quê? Porque Jesus chegou e trouxe cura para a vida física, para a vida espiritual daquele homem. Tinha um outro caso em que o pai foi clamando para Jesus: tem misericórdia do meu filho, ele tem ataque epilético, e de repente ele se lança no fogo. Aí Jesus disse: traga ele aqui, orou por ele. Aquele jovem foi liberto, porque Jesus veio para curar, ele veio para libertar. Jesus está conosco, ele nasceu também para isso. Aí você podia dizer: mas isso aconteceu lá atrás. Sim, mas acontece hoje. Hoje Jesus tem curado. Nós temos testemunhos de pessoas aqui na nossa igreja que Jesus tem curado, hoje, no século 21. E se Jesus não curou ainda, como foi o caso da nossa irmã Dileto aqui, que estava há 1 ano sofrendo, 1 ano e meio com dor nas costas, mal conseguia andar. De repente Deus preparou um médico, ela foi no médico, o médico descobriu que ela tinha: a senhora precisa tratar uma vértebra aí da sua coluna. Tratou isso, não tem problema, está tratando e está andando bem melhor. Lá atrás, quando o meu sobrinho estava com câncer, e a minha irmã, eu acompanhei isso durante 5 anos tratando ele, até que um dia encontrou um médico que disse: não, está tudo errado, vamos mudar esse tratamento. Traz ele para cá, levou para um outro hospital, começou a fazer um tratamento diferente. 3 meses depois acabou o câncer, ele está aí servindo ao Senhor, foi curado. Jesus cura. Por que Jesus nasceu? O seu poder infinito, o seu poder glorioso. E sempre que eu falo do poder de Jesus, eu me lembro daquele texto de Lucas 4, de Mateus 4, que fala da tentação de Jesus. O diabo pega ele e leva sobre um lugar alto e mostra os reinos deste mundo. E ele fala para Jesus assim: tudo isso aqui, ó, é meu, foi dado para mim. Se você se prostrar e me adorar, eu dou para você. E Jesus disse: somente a Deus, o teu Deus, adorarás. E por que ele fez isso? Passados-se 3 anos, ele morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele reúne os seus discípulos e diz assim: todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Todo poder pertence a Jesus. Se ele tem todo o poder, o que a Bíblia diz? 1 João capítulo 3, 8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por que Jesus nasceu? Para destruir as obras do diabo. O diabo corria o mundo atrás da minha vida, da tua vida. O diabo tentou de todas as formas destruir a gente. Mas no dia que a luz de Deus veio através de Jesus, entrou no nosso coração, nós começamos a enxergar a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele também disse: se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Essa verdade chegou nas nossas vidas. Nós estávamos presos, cegos espiritualmente, surdos. Mas a luz de Jesus veio e purificou as nossas vidas, clareou a nossa mente. Aquilo que estava obscuro se tornou claro. Nós começamos a enxergar coisas que nós não víamos, a entender coisas que nós não entendíamos. Por quê? Porque Jesus nasceu, e Ele nasceu para destruir as obras do diabo. O diabo ainda está contra nós, perseguindo a gente, mas o mesmo João diz: maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Então nós temos todo o poder de Deus em Cristo Jesus em nós. Para que Jesus nasceu? Também para me libertar, para te libertar. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, aleluia. Por que Jesus nasceu? Jesus nasceu também para nos ensinar a viver em paz. Jesus nasceu para ensinar a gente a viver uma vida de amor, de paz. O problema é que hoje as pessoas só curtem isso no Natal. No Natal todo mundo é bonzinho. Dia 24, dia 23, dia 22, dia 26, até o dia 31, geralmente todo mundo está nesse clima de bonzinho.
No Natal, a pessoa chega lá no meio da família, ele cumprimenta um, cumprimenta o outro, queria mesmo falar umas verdades, mas ele fica ali, tal. Porque no Natal tem aquele momento assim de paz. Parece que os demônios no Natal vão tirar férias. E fica todo mundo bonzinho, todo mundo com aquele espírito, parece anjinho. E Jesus nasceu para trazer essa vida para a gente viver todos os dias. Todo dia a gente tinha que ser bonzinho. Todo dia a gente tinha que aprender a amar e a perdoar as pessoas. 1 João capítulo 3, versículo 16, diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João escreveu dizendo: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Meus irmãos, quem ama a Deus, eu dizia isso num casamento ontem, felizmente as pessoas se conhecem por aquele amor chamado eros, que é o amor do homem e da mulher, e passa o tempo, esse amor apaga. Se não tiver o amor ágape de Deus no meio, infelizmente com o tempo se desgasta. Quando tem o amor ágape de Deus, quando a gente ama mesmo Jesus, a gente sente um impulso incontrolável de fazer a obra dele, de ajudar as pessoas, não só no Natal, mas em todos os meses e dias do ano que nós temos oportunidade de fazer. Nós estivemos há 2 semanas atrás na Cotic, 1 semana e meia atrás na Cotic, e chegamos lá nos 2 lugares, nas 2 unidades que nós fomos. Nós vimos lá que tinham pessoas, uns motoqueiros, uma turma de motoqueiros, daqueles cara velhão, deve ser bem de vida, com aquelas motoconas, e ali curtindo, levaram presentes e tal. E na segunda unidade que nós fomos, tinha um outro tipo de pessoal lá também, brincando e tal. Chegou a gente, ficou aquele monte de gente, as crianças todas felizes e tal. Aí quando a gente saiu de lado e conversava com uma das responsáveis daquela unidade, ela disse: poxa, se vocês puderem, vem também em janeiro, fevereiro, março, porque é nessa época que ficam as moscas, as crianças ficam aí tristes. Porque no Natal, todo mundo fica com esse sentimento: eu vou ajudar, eu vou levar, tipo assim, eu fiz um monte de burrada a vida toda, o ano todo, então agora eu vou pagar um pouco dessa burrada, ajudando alguém, fazendo uma boa ação. Meu irmão, boa ação a gente faz toda hora. Jesus veio para trazer isso, Jesus nasceu para fazer isso em nós, gerar isso em nós. Nós somos a diferença dessa geração. Nós nascemos, Jesus nasceu e nos trouxe a luz de Deus para que a gente fizesse a diferença nessa geração. E eu louvo a Deus porque nessa igreja aqui tem gente que é apaixonada por Jesus, gente que se esforça, gente que trabalha, gente que luta, pessoal aí do som, pessoal de vídeo, pessoal que cuida ali da internet, os obreiros que ficam na portaria, os músicos, cantores que cantam, que tocam, os irmãos que ajudam, os irmãos que contribuem, gente que vem no sábado lavar, gente que vem em ensaio, gente que vem tocar, o pessoal do coral que está se esforçando, o pessoal do teatro, gente que é apaixonada por Deus. Gente que ama, que faz isso não só uma vez por ano, todo ano, todos os meses do ano, está de alguma forma preocupado em fazer algo diferente, para atrair pessoas para Jesus. Gente que tem paixão por Deus, gente que ama, gente que se esforça. Ou seja, o que é Natal? A gente deve comemorar o Natal? Sim, a gente deve comemorar o Natal. Mas como eu escrevi há uns anos atrás uma música, em 2002 nós gravamos com o Real Viver, uma música chamada Natal. No coro, essa música dizia: todo dia, toda hora é Natal. Por quê? Porque Jesus está aqui. Tenha hoje em sua vida um Natal. Jesus quer te ver feliz. Por que Jesus nasceu? Para que a gente vivesse dia após dia, dia após dia, nessa alegria, nessa comunhão, nesse entendimento. Não vou esperar o Natal para ajudar alguém.
Eu não vou esperar o Natal para me aproximar de Deus. Eu não vou esperar o Natal para pedir perdão dos meus pecados. Eu não vou esperar o Natal para viver toda aquela comemoração, assistir filmes. Hoje mesmo à tarde passou os 2 filmes, Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2. Passou de tarde hoje. Chegou Natal, é batata, você assiste esses filmes. Logo, logo vai passar o filme do nascimento de Jesus, lá na Record, nas outras emissoras, vão passar coisas relacionadas, vai vir o show do Roberto Carlos, que é mais ou menos na época do Natal. Ou seja, a gente já sabe o esquema. Nessa época, já sabe a programação da TV. Mas e a nossa programação? Será que a gente está programado só para isso? Ou será que a luz de Jesus que nasceu, veio, entrou no nosso coração e a gente é assim todos os dias do ano? Afinal, Jesus Cristo nasceu para mudar as nossas vidas. Enfim, meus irmãos, voltando aqui para o início, para a gente encerrar. Você acha que o Natal é só isso? Você acha mesmo que Natal é só isso? Dia 25, reuni a família, enchi a pança, comi pernil, comi frango, farofa, Coca-Cola, porque Natal tem que ser Coca-Cola. Dolly nos outros dias, mas Natal, Coca-Cola. E vou tomar e tal. Pegar aquele Chester, né? Ainda, Ave Chester. É isso que é Natal para você? Se isso for Natal para você, desculpa, a coisa está feia, viu? E Natal vai além disso. O que é Natal para muita gente? Descansar, comer, passear, rever parentes, se divertir, só no Natal. Natal vai muito além disso. Quer comemorar o Natal? Ótimo. Mas comemore o Natal todos os dias com a tua família. Se una a ela todos os dias que você puder em oração e diga assim: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nasceu. Eu todas as manhãs que acordo, eu sento na minha cama e digo assim: Jesus, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nasceu. Obrigado porque o Senhor trouxe para a minha vida a salvação. Obrigado que eu posso sair, me levantar, movimentar os meus membros, enxergar, ouvir, caminhar, pegar o carro e trabalhar, voltar, poder comer, poder beber água, poder rever irmãos, poder estar junto de amigos. Todos os dias que eu me levanto eu digo: obrigado, Jesus. Todas as noites que eu deito eu falo assim: Jesus, obrigado pelo dia que passou. Apesar de tudo que aconteceu, glória seja dada ao teu nome. Ou seja, como eu digo aqui, meus irmãos, Jesus não trouxe uma religião. A religião trouxe o Natal, no dia 25 de dezembro. Que, como eu disse, não é a data do nascimento de Jesus. Mas o Ocidente comemora, algumas pessoas, alguns países comemoram. Beleza, podemos comemorar sim. Mas a gente pode aproveitar essa data do Natal e mostrar para as pessoas que Jesus não é aquele que está pendurado numa cruz, não é aquele que está numa manjedorazinha. Não, esse Jesus que a gente conhece, ele nasceu, ele viveu, ele trouxe transformação, ele trouxe vida, e vida em abundância para aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Esse Jesus nos tornou filhos de Deus. Lembra-se, lá no texto de João, João disse o seguinte: Ele é o unigênito de Deus. Um pouco mais para frente, na escrita lá de Paulo, ele diz: Ele é o primogênito. Por quê? Porque Ele é o primeiro de muitos. A Bíblia diz que Deus criou todos, todos foram criados por Deus. Agora, filhos, só aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E para ter Jesus como Senhor e Salvador é preciso reconhecer que é pecador, reconhecer que só Ele é o caminho, se humilhar, pedir perdão, se batizar e viver a vida todo dia curtindo o Natal. Por quê? Porque Jesus nasceu, morreu, mas ressuscitou, está aqui e vive para sempre. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração sempre. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Amém, amém. Podemos ficar em pé? De manhã nós cantamos uma canção aqui, uma canção até um pouco antiga, vamos dizer assim. Gravou essa música dizendo: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus nasceu para mudar a nossa vida. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que Ele mudou a minha vida. Eu não vivo mais religião, hoje eu vivo Jesus. Jesus é o centro da minha vida. Jesus mudou a tua vida? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, Jesus mudou a tua vida? Faz o seguinte então, abraça aí uns 2, 3 Jesus que está do teu lado aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. De novo, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu o seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Aleluia. Convido você a pegar na mão da pessoa que está do seu lado agora e a gente tem um momento de oração assim, de gratidão a Deus. Se é que você pode agora orar apenas pela vida dessa pessoa que está segurando na mão aí. Agradecer a Deus. Deus, obrigado pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado por tudo que o Senhor fez na vida dele este ano. O Senhor não acabou o ano ainda, que o Senhor possa trazer mais sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Que o ano de 2016 seja um ano de grandes bênçãos para ele, para a família dele, para o trabalho dele, para a vida financeira e espiritual. Amém? Amém? Quanta coisa eu falei aqui, você pode orar? Abençoe então, hein? Vamos agradecer a Deus por isso. Aleluia. 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 Deus, te agradeço por tudo que és para nós.
Te agradeço por tudo que tens feito por nós. Te agradeço pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por ter nascido. Obrigado, Jesus, pela salvação que trouxe às nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua paz, pelo teu amor, pela liberdade que nos dá ou nos deu na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. O Senhor nasceu, nós o recebemos como Senhor e os nossos pecados foram perdoados. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós podemos dar as mãos uns para o outro, sem mácula, sem contenda, sem ira, mãos santas, mãos purificadas pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que tens feito por nós. O Senhor traga sobre a vida dos irmãos aqui um novo tempo. Deus, em 2016, desejos que estão no coração do teu povo, que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, e realizá-los em nome de Jesus. Alcança, Senhor, os irmãos, as irmãs aqui desta comunidade, todo o povo, Pai. Abençoa cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar de novo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois mesmo deu-me o seu amor. Aleluia, Jesus. Diferente. Diferente.